Deus possa nos abençoar mais uma vez. Amém? O Olivano me viu ali e disse: eu pensei que você tinha ido embora. E eu disse: não, vocês não livraram de mim assim não. Eu despedi quinta-feira e estou hoje aqui de novo, né? Mas vocês não vão se livrar de mim não, eu vou ficar vindo por aqui. Amém? Amém. Posso vir? Então Deus abençoe vocês. Vamos abrir nossa Bíblia na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. O pastor César está em Brasília, viajou ontem, está ali fazendo culto com aqueles irmãos. Primeiro a Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro é lá no finalzinho, antes do livro de João, depois de Hebreus. No capítulo, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E eu queria falar aqui sobre isso aqui que a gente leu, para que fiqueis participantes da natureza divina. Amém? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós oramos mais uma vez, Pai, e pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor possa se compadecer de nós, nos dando a revelação da Tua palavra, Senhor, falando aos nossos corações, e que de fato, Senhor, possa alguém estar aí dizendo: Senhor, fala comigo. Eu creio que ninguém veio aqui essa manhã para ouvir a um homem. Se você veio para ouvir um homem, você veio perder seu tempo. Mas se você veio para ouvir a palavra de Deus, eu creio que Deus pode falar com você, pode falar comigo, pode falar com todos nós. Então que o Senhor possa nos abençoar essa manhã, abençoando a palavra que foi lida e nos ajudando mais uma vez. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais essa manhã a gente tem uma nova oportunidade de adorar a Deus, né? Eu falei quinta-feira sobre oportunidades, e cada culto, cada dia é uma oportunidade, e hoje a gente teve a oportunidade de adorá-lo. Eu não sei se alguém aproveitou essa oportunidade de cantar, a oportunidade de adorar. A Bíblia diz que Deus deve ser adorado. E em cada culto a gente tem a oportunidade de adorá-lo, de cantar, de louvar, oportunidade de adorá-lo com as nossas ofertas. Então, se a gente deixa passar, a gente perde a oportunidade de adorá-lo. Mas eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, viemos e estamos aproveitando cada oportunidade que Deus tem nos dado. Amém? Então, irmãos, eu estava lendo isso aqui e eu parei aqui um pouquinho sobre o que Pedro estava falando aqui, sobre ser participante da natureza divina. Depois ele continua falando sobre a estatura de um homem perfeito, sobre fé, virtude, temperança, conhecimento, que são algumas coisas que fazem parte para que essa natureza de Cristo habite em nós. Porque o plano da redenção, o processo de redenção, ele é dividido em duas partes. E dentro do plano de redenção, dentro do processo de redenção, Deus ele separou também 3 etapas, que são chamadas as etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Quando ele
Porque esse foi o grande projeto de Deus, a gente já falou sobre isso aqui. Quando Deus ele olhou a humanidade, ele sabia que o homem ia cair, ele sabia que o pecado ia entrar, então, automaticamente, ele já tinha um outro projeto, ele já tinha um outro plano, que era o plano da redenção, para justificar o ser humano. Então, dentro desse projeto, dentro desse plano, ele colocou algumas etapas, alguns processos. Então, a redenção, já foi falado aqui, o pastor César falou, é tirar de e introduzir em. É tirar aquela pessoa do mundo, tirar ela das denominações e introduzir na palavra. Amém? Agora, como Deus fez com Israel lá no Egito, ele tirou Israel do Egito e o projeto era introduzir eles em Canaã, na terra da promessa. Agora, nesse período, nesse espaço entre tirar de lá e colocar aqui, entre sair do mundo e entrar na palavra, entre sair do Egito e entrar na terra da promessa, aí é onde entra um outro processo, onde entra algumas etapas, que o profeta chamou de etapas da graça, etapas de processo que Deus vai fazer na vida do cristão. A gente sabe que Pedro veio, ali é a escritura bem conhecida de todos nós, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a pessoa vem, ele assiste um culto, ele se emociona, ele aceita o Senhor Jesus Cristo e ele vai ser batizado. O profeta disse, o batismo é apenas o primeiro passo. Quando você se batiza, você se arrependeu. Foi isso que Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós. Arrepender de quê? De tudo aquilo que você fez no seu passado, na sua vida progressa, da bebida, do cigarro, do adultério, da inveja e de tantas outras coisas. Você se arrepende e você se batiza. E quando você se batiza, você se torna um candidato a receber o Espírito Santo. Então, quando o irmão Brana pregou sobre essas etapas, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, ele disse, a gente nasceu em pecado. Vocês sabem disso, né? O salmista disse, nós fomos formados em pecado e iniquidade nos concebeu a nossa mãe. Então, a gente já nasceu pecador. Não tinha jeito para nós. Nós já nascemos em pecado. Então, o que é, irmão Francisco falou isso outro dia aqui, né? O que é preciso, o que é que a gente tem que fazer para ir para o inferno? Nada. A gente já nasce com a passagem comprada para o inferno, digamos assim. Se a gente não se arrepender, se a gente não encontrar esse caminho que é o Senhor Jesus Cristo, a gente já está condenado, porque a gente já nasceu em pecado. Então, o que a pessoa faz? Ele nasce e você vai ver que aquela natureza ela está embutida ali. Que natureza? A natureza do pecado. A pessoa começa a mentir. Logo criança, ele começa a mentir. Ele tem uma natureza, às vezes, brava, nervosa, e você vê algumas crianças agitadas, que dá trabalho, e tem uns que a mãe bate e tudo, e não tem nem jeito, é a natureza que está ali dentro. E a tendência é ele começar a crescer e a aparecer aquela concupiscência dos olhos, aquele desejo de fazer coisa errada. E como é fácil aprender as coisas erradas? Como é fácil influenciar com o mundo? Você vê que é interessante isso, né? A gente tem a escolinha ali, as meninas ensinando e tudo, mas é aquela coisa, não há interesse, não se tem tanto interesse em aprender a tocar um instrumento, não se tem um interesse em querer cantar, não se tem um interesse em querer ler uma Bíblia, ler uma mensagem, mas como se tem um interesse nas coisas do mundo? Como é fácil aprender lá com o colega da escola, os jogos, as brincadeiras, os palavrões, o mau comportamento. E não se tem esse desejo, não é que era para ter esse desejo. Mas dificilmente a gente vê isso nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Por que não muda isso? Esse comportamento, essa vontade de dizer, não, eu quero viver a Bíblia. Sabe,
é uma coisa que já está lá dentro, e você tem que lutar contra isso. É por isso que a fé dos nossos pais, a fé dos pais, não salvam os filhos, ajudam os filhos. Você vai ensinar, você vai orientar, você vai corrigir, você vai admoestar, mas não é suficiente para levar ele lá para o outro lado. Cada indivíduo tem que ter sua própria experiência. Então, dentro desse processo aqui, eu lembro disso, quando eu era criança, e eu, meu irmão, Jário, né, está aqui, cabelo branco já, eu não sei se eu nasci primeiro ou foi ele, eu acho que minha mãe me registrou primeiro do que ele, né, Léo? E aí eu fiquei mais velho, mas está tudo certo. Mas a gente é assim, meu irmão Joel, eu lembro, às vezes a gente, pegava uma cadeira, uma mesinha, e eu colocava lá, e a gente ia brincar de igreja. E às vezes eu era o pastor, às vezes ele era o pastor, ou o líder de cântico. Só que às vezes ele não queria cantar, eu ficava bravo. Pensa num pastor que eu era bravo. Canta! E ele, não, e eu tacava a mãozão. Tinha que cantar, né? Mas, e assim, é umas coisas que vai movendo. Tudo tem que haver um interesse. Mas vamos voltar aqui. Então, o profeta disse, essa natureza está embutida. Então, a tendência é fazer coisas erradas. E a pessoa vai e vai para o mundo e bebe, e fuma, e se prostitui, e entra numa vida pecaminosa. Mas ele escuta a palavra, ele se arrepende. Então, ele pede o seu batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é o processo de justificação. O que é justificação? O irmão Branda disse, é você pegar um copo, e você encontrou aquele copo na lama, todo sujo, e você foi lá e tirou aquele copo da lama e colocou ele aqui em cima de uma mesa. O profeta deu o exemplo, ele disse, isso é o que é justificação. Você justificou aquele copo, você tirou ele da lama e colocou ele fora. Então, a Bíblia diz que Jesus nos tirou do lordo, do charto, do pecado, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. É onde as denominações erram. Eles acham que quando você se converte, quando você levanta a mão e se batiza, então está tudo certo. E o profeta disse, esse é apenas o primeiro passo. É por isso que nas denominações eles passam por um processo, eles esperam alguns meses até se batizar, porque depois que batizou, está tudo bom. E aquilo é só o começo. Ser batizado, levantar a mão, se arrepender, não significa que você está apto ainda para entrar, para fazer parte da natureza divina. Não significa que você tem a natureza de Cristo em você. É por isso que a gente encontra tantas pessoas que se batizam, tantas pessoas que se arrependem, mas, no entanto, na caminhada da vida, elas caem, elas fraquejam, elas voltam atrás. Por quê? Porque elas pararam na primeira etapa, porque elas pararam no primeiro passo. E o primeiro passo, você saiu do mundo, você foi arrancado do mundo. A vida suja, aquilo que você fazia, você está aqui, você foi justificado, você se batizou, mas o batismo não é tudo. Batismo não salva ninguém. Você tem que continuar avante, você tem que continuar o processo. Então o profeta disse, você tem que chegar a outra parte, que é a parte da santificação. E esse período da graça foi exemplificado por vários aspectos. Ele falou, por exemplo, o mundo vai ser mudado com essas 3 etapas também. A mesma coisa que acontece com o mundo, acontece com o ser humano. Ele deu o exemplo do tabernáculo lá no Velho Testamento, que você tinha o átrio, o lugar santo e os santos dos santos, representando isso, a justificação, o lugar santo e o santo dos santos, que era a glória da Shekinah, o Espírito de Deus. O planeta Terra, ele vai ser mudado dessa mesma forma. Vocês sabem que a Terra ela foi justificada através de Noé pelo dilúvio, quando as águas lavaram essa terra. Mas mesmo assim o pecado ainda passou pela arca.
Depois veio o Senhor Jesus Cristo e derramou o seu sangue sobre a terra. Aquilo foi o processo de santificação. Mas ainda resta o processo de purificação, que Pedro falou que a terra ia ser tomada por fogo, ia ser toda queimada, e ia passar por esse grande processo de santificação, para que então nós morássemos na terra, numa terra limpa, boa, sem nenhuma mácula, nenhum cisco de pecado. Você saiu do mundo, você está colocado aqui, o irmão Branda disse, então você tem que passar pelo processo da santificação. O que é santificação? No grego quer dizer que é quando você é colocado limpo e pronto para serviço. Então aquele copo foi pego da lama, você saiu de lá sujo, cheio de pecado, mas você precisa ser limpo. Então, nos restaurantes a pessoa pega lá aquele copo, aquele prato, e eles colocam numa água fervente, e aquela água vai tirar toda a impureza, todos os micróbios que está naquele copo, que está naquele prato, para que ele fique limpinho e pronto para uso. Isso é o processo da santificação, é quando a pessoa se arrependeu dos seus pecados, foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, então ele está nessa caminhada, ele precisa ser santo, ele precisa se santificar. E como é que eu me santifico? É quando eu venho para a igreja, é quando eu busco a palavra, é quando eu busco ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que prosseguir, a Bíblia diz isso, que a gente tem que conhecer e prosseguir avante no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, não é parar. E há tantas pessoas que vêm parar, eu já sou batizado, eu já me batizei, então não é assim. Você tem que continuar para que Deus abunde na sua vida. E você vai entender, Pedro estava falando aqui sobre a natureza divina, porque o batismo, ele apenas te justifica do teu pecado passado, não tem nada a ver com o futuro. Aquilo que você fez lá atrás, as bebidas, a vida errada, tudo aquilo, você vai ser perdoado pelaquilo que você fez. Só que vai ter coisa que você vai fazer para frente ainda. E a justificação, o batismo, só apaga aquilo que você fez. Justificação é como se você nunca tivesse pecado. O irmão Brana disse, quando você é batizado, quando você é justificado, você se torna uma pessoa como se nunca tivesse pecado. Todos os seus pecados são jogados no mar do esquecimento. Jesus perdoou e esqueceu daquilo que você fez. Isso é para você ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ele apaga todo o teu passado, Ele apaga tudo aquilo que foi feito, e você se torna uma pessoa apta a caminhar como uma pessoa limpa na presença de Deus. Você tem que dar o passo seguinte, você tem que buscar a santificação. O profeta disse, Lutero, ele veio falando, o justo viverá pela fé. Aquilo era o processo de santificação, mas depois veio João Wesley dizendo, sem santificação ninguém verá a Deus. Então tem que ser santo, tem que ser limpo, tem que ter uma vida limpa. Sabe por quê? Porque a natureza, o que vai fazer com que a gente ande na presença de Deus, é o tipo de natureza que a gente tem. Não é apenas o lado exterior, mas é muito mais o lado interior do que o lado de fora. O lado de fora você pode vestir, pode ter o cabelão, pode andar bem direitinho, mas o que vai dominar a sua vida é o que está lá dentro. É o tipo de natureza que cada um tem. Se você não conseguir mudar aquela natureza, se você não conseguir mudar aquele espírito que está lá dentro de você, mais cedo ou mais tarde aquela natureza vai despertar dentro de você. Vocês estão entendendo? Eu pedi para os meninos colocar aqui, só para a gente visualizar isso de uma forma melhor. É isso que vai mandar. Você tem, por exemplo, um porco. Porco gosta de lama. O irmão Brana, quando pregou isso sobre a natureza divina, ele disse que uma vez, uma menininha, acho que ela assistiu aqueles filmes de porco, e pegou um porquinho daquele branco, colocou um lacinho vermelho no pescoço dele, e uma correntinha, e disse, é o meu animalzinho de estimação. E o bichinho estava bem limpinho. E ela ia com aquele porquinho para a rua e tudo. Mas um dia ela andando com aquele porco, tem som aqui?
ela andando com aquele porquinho lá, quando o porquinho viu uma lama, ele correu para dentro da lama. E ela pegou o porco e levou para casa de novo, chorando, e pegou água, e lavou o porco, e esfregou, e passou sabão, e lavou ele, ficou branquinho de novo. Quando ela sai na rua, de novo, o porco para a lama de novo. E ela chorava e tal, e o pai disse: minha filha, não tem jeito, ele é um porco. Não tem jeito para ele, ele é um porco, é isso que ele gosta. Agora, se tivesse jeito de arrancar a natureza do porco, o desejo do porco por lama, e colocar a natureza de um cordeiro, ele nunca ia para a lama. Aí o pai, o que é que fez? Disse: vamos vender esse porco, eu vou comprar para você um cordeirinho. E comprou um cordeirinho e deu para a menina. E ela colocou um lacinho vermelho do mesmo jeitinho, bem branquinho. Ela andava com o cordeirinho. E quando o cordeirinho vinha à lama, ele dava um pinotinho assim de lado. Ele não queria passar dentro da lama, porque a natureza dele é uma natureza limpa. Então é isso que vai mudar. É aí onde a gente começa a entender por que tem pessoas que nunca acertam o passo. Por que tem pessoas que sempre continuam no mesmo atoleiro? Por que existem pessoas que elas vêm, ouvem a mensagem, choram, vêm ao altar, professam arrependimento, pedem perdão, e depois passam alguns dias, elas vão e voltam a praticar as mesmas coisas? Porque a natureza está lá dentro. Porque a vida não foi mudada. E o que é que a gente tem que mudar? É aquilo. Aquilo pode até morrer por um tempo. Aquilo pode até parar por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde. Tem a imagem aí? Tem não? Tem aqui. Eita, só o estado está saindo, né? Aquilo vai estar lá dentro e vai manifestar as obras da carne. Então a gente tem que procurar essa mudança em nós. E como que muda isso? Quando você entra nesse processo de ser santo, de ser cheio do Espírito Santo, está lá. Você tem ali dois corações, duas pessoas. Uma pessoa, ela tem a natureza da serpente. Ela conhece a palavra, ela conhece a mensagem. Ela se arrepende, ela é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. E por algum tempo aquilo até fica morto. Aquela serpente fica até adormecida, porque quando a palavra é falada, o que é que o profeta disse? Quando o pregador vem e prega a palavra, a função dele é expulsar Satanás para longe daquele pecador. É fazer aquele estado de pecado, aquele estado de incredulidade, aquele estado de natureza errada, ser amenizada na vida do pecador. Então, você vê que alguns choram, outros se arrependem, outros mudam de vida. Então aquilo por algum tempo é sufocado, e a pessoa vem e pede o seu batismo, mas ela tem que buscar mudar aquela natureza, porque aquilo está lá dentro. Então ele vai ser batizado, ele vai vir, vai emocionar, vai dar amém, mas a natureza está lá, e mais cedo ou mais tarde, um dia ela vai caminhando, e ele vai parar, e talvez vai olhar uma mulher seminua na rua, e aquela natureza que está lá dentro vai dizer: olha para ela, cobiça ela, porque aquilo está lá dentro. Ele vai na rua e ele passa lá no bar onde ele costumava beber com seus amigos, e ele sente o cheiro daquela cachaça e diz: a natureza está lá dentro. Sente o cheiro daquele cigarro, que cigarro cheiroso, que vontade de fumar. Ele passa e vê aquela novela ligada, aquela novela está repetindo, eu gostava tanto de assistir ela. Aquela natureza, ela vai começar aos poucos a manifestar, e você vê aquela pessoa que entrou, que foi batizada, que estava tão animada, que pulava, que dava amém, que dava glória, e era uma festa, e cantava, e fazia tanta coisa, ela começa a se ofuscar. O que foi que aconteceu com aquele irmão? O irmão parou, o irmão caiu, aconteceu aquilo. Aconteceu, aquela natureza está lá dentro, e aquela mulher olha e vê aqueles brincos, aquele batom, aquela maquiagem, aquele desejo de cortar o cabelo, a natureza está lá dentro. Então, o que é que esse processo das 3 etapas da graça, qual que é o objetivo? Por que Deus deu isso para o homem? Exatamente porque Ele sabia que isso iria estar implantado ali.
Porque nós nascemos em pecado. Porque nós já viemos ao mundo falando mentira. Então isso tinha que ser mudado, isso tinha que ser transformado. Então Deus disse, olha, você tem que ser justificado, tem que sair da lama. Mas não é só sair do mundo, só sair da denominação, só sair do Egito, não significa que você chegou até o final. Você veio de lá, por isso que tem pessoas que vêm da denominação com espírito denominacional. Vem e quer falar em língua sem interpretação. Vem e quer impor seus pensamentos, seus conceitos, seus costumes. E tem que ser mudado. Tem que mudar aquilo ali. Então, você tem que ser justificado e tem que buscar apressadamente mudar essa natureza. Arrancar esse velho homem, essa velha natureza, esses velhos desejos, tem que ser mudado. Tem que ser santo. Tem que buscar a santificação, tem que entrar, Senhor, me ajuda a mudar. Eu vejo que eu ainda tenho desejo, mas me ajuda a vencer isso aqui. Buscai, buscai e achareis. Então a pessoa não pode parar nunca, é um processo. A vida cristã é um processo. Jesus disse isso, desde já se emprega força para entrar no reino dos céus. Então você tem que buscar, você tem que orar, você tem que vir a cada culto, você tem que ler a sua Bíblia, você tem que jejuar, tem que buscar esse processo da santificação, do batismo com o Espírito Santo, para que Deus domine todo o seu ser. Eu já batizei, tá bom nada. É apenas o primeiro passo. Então você vai para esse processo da santificação, para que essa casa seja limpa, para que essa casa seja purificada, para que essa vida que você tem, essa natureza que você tenha, seja mudada. E o irmão Brana disse, agora, quando você entra nesse processo da santificação, é um processo muito perigoso, porque muitas pessoas... O irmão Brana pregou 3 classes de crentes. Muitas pessoas chegam nessa etapa e acham, às vezes, que já tem o Espírito Santo e não tem ainda. Porque a vida santa, a vida santa, ele consegue mudar o desejo. Consegue apagar essa natureza aqui. Consegue mudar o coração humano. A santificação consegue fazer isso na pessoa. Então, aquele desejo que ele tinha pelo o cigarro não tem mais. Aquele desejo que ele tinha por adultério não tem mais. Ele agora é uma pessoa santa, santificada. Mas ainda falta o outro passo, que é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Mas o processo da santificação é perigoso, por quê? Porque ele se torna uma pessoa pronta para uso. Isso é que é santificação. Jesus te pegou, você foi batizado, Ele te fez assentar em lugares celestiais, mas você precisa ser limpo. Então Ele vem e te limpa e te santifica. Você se torna uma pessoa limpa. Você não veste mais aquelas roupas. Você não tem mais aquele comportamento. Você não tem mais aquelas palavras torpes. Você agora está santificado. Mas o processo da santificação é muito perigoso. Por quê? Porque Jesus disse, uma casa... Quando um espírito imundo sai de uma casa, falando de uma pessoa, quando o espírito imundo sai daquela pessoa, aquela casa ela se torna uma casa limpa e adornada. E ela fica vazia. Aquele espírito imundo sai e passa por lugares áridos, e ele arrudeia por ali, não encontrando um novo morador, ele volta para aquela pessoa de novo. E ele chegando naquela pessoa, e ele olhando para ela e vendo que aquela casa ainda está vazia, ele entra ali de novo, só que dessa vez ele vem com 7 espíritos piores do que quando ele saiu a primeira vez. Então é um perigo muito grande. É o que aconteceu com Judas. Judas ele foi justificado, ele foi santificado, mas ele nunca foi cheio com o Espírito Santo. Deus nunca fez morada no coração dele. Então a santificação é muito perigoso por isso, porque você se torna uma pessoa que a qualquer momento o diabo pode te pegar. E essas pessoas geralmente falando no nosso meio, falando dentro da mensagem, essas pessoas elas geralmente são pegas
por espíritos doutrinários. Porque para o mundo ela não volta mais. Para fumar ela já venceu o desejo de fumar. Já venceu o desejo do adultério. Mas aí o diabo vem com outro espírito. Com o espírito intelectual. Com o espírito que ele acha que não precisa mais de pastor. E é pior do que o... Por isso que Jesus disse que é pior do que quando saiu lá. Porque quando saiu era um desejo de cigarro, era um desejo por mundo, era um desejo por novela, era um desejo por vaidade. Mas quando entra um espírito religioso no meio, aí complica tudo. Aí entra aquela pessoa, ela está vazia. Ela está no meio, ela foi justificada, foi santificada, ela conhece a mensagem, ela conhece a Bíblia, mas falta um orador. Falta o Espírito Santo para entrar na vida dela, para dominar a vida dela, então ela se torna vazia. E qualquer pensamento, qualquer contrariedade, o pastor falou aquilo, acho que foi comigo, foi com a minha família, foi com alguém, eu não vou mais para aquela igreja. E quantos tem aí que são crentes em casa, se dizem crente em casa? Eu não sei como a pessoa é crente em casa. Outros que estão aí dizem, eu encontrei isso aqui na internet. Essa nova doutrina, essa nova revelação, e eu acho que é assim. E são pegas por espíritos piores. Sabe por quê? Porque não há morador ali. Porque não há o Espírito Santo dominando. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que buscar, o profeta disse, nós temos que buscar esse preenchimento de Deus. Nós temos que buscar o preenchimento com o Espírito Santo nas nossas vidas. Aí o irmão Branda vem e pregou, como ter o Espírito Santo, por que ter o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. A necessidade, porque o objetivo principal é que Deus, porque o que é o Espírito Santo? É a vida do próprio Deus habitando em nós. Então não vai ser a tua vida, não vai ser o teu intelecto, não vai ser a tua memória, vai ser o próprio Deus morando em você, vai ser a própria natureza de Cristo. Por isso que Pedro disse aqui, que nós devíamos fazer participantes da natureza divina, devíamos buscar entrar e ter essa natureza de Cristo vivendo em nós, porque quando você tem a natureza de Cristo vivendo em você, essa natureza da serpente, ela é desarraigada do seu corpo, ela é desarraigada da sua mente, ela é desarraigada de você. Os desejos são mudados, o costume é mudado, as palavras são diferentes. Não vai ter aquela luta, aquele sufoco, mas irmão, é uma luta tão grande. Como é difícil ser crente. Como é difícil carregar essa mensagem. Como é difícil isso. Sabe por que é difícil? Porque o processo não foi completo ainda. Porque a natureza não foi mudada ainda. E constantemente ele vive naquela briga. Constantemente ele vive, o profeta pregou, a maior batalha jamais pelejada, e é uma luta. E é uma luta, e ele disse, esse campo de batalha é na nossa mente. Satanás, ele vem na nossa mente para trabalhar. E ele começa a trabalhar no nosso intelecto, no nosso raciocínio, nos nossos pensamentos. E ele começa a colocar, mas eu acho que isso não faz mal. Mas isso aqui eu acho que você pode fazer. Esse cabelo, isso aqui não tem nada. Aquela irmã fez também, por que você não faz? Então é uma luta constante. Por isso que é necessário que nós entremos nesse processo para que tenhamos esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para que não voltemos àquela vida. Foi isso que Pedro falou, a gente leu aqui. Pedro disse no seu, aqui mesmo, vocês querem ver isso aí? As pessoas que vêm, se arrependem e depois voltam de novo. Na segunda epístola de Pedro, ele disse isso, que as pessoas se vêm, e ele disse, olha, era melhor que vocês nem conhecessem, né? 2:21, né? Porque melhor lhes fora, segundo Pedro 2:21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. É isso que acontece com a pessoa que conhece a palavra, que conhece a mensagem,
e por não ter força suficiente de dar o próximo passo, o seguinte, e adiante nesse degrau da estatura de um homem perfeito, ele volta lá para trás, volta para a lama, volta para o vômito, volta para os velhos costumes, que não buscou uma vida santa, que não buscou uma vida de santificação na presença de Deus. Por isso que é interessante que a gente tenhamos muito cuidado com isso. Amém? Agora, quando você passa por esse processo, quando você entra nisso, o irmão Brana disse, o principal, o objetivo de tudo, na justificação, na santificação, porque, como eu falei aqui, Judas, ele não conseguiu chegar lá, porque o batismo do Espírito Santo, Jesus disse para os apóstolos, vão até Jerusalém e fiquem lá, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles foram justificados, eles foram santificados. Agora, você vai entender que conversão, o profeta disse isso, conversão não é ser batizado. Ser convertido não é ser justificado. Nas denominações eles acreditam, o irmão se converteu. Não, Jesus disse isso para Pedro. Pedro, quando você se converter, anuncia aos teus irmãos. Agora Pedro já estava há tanto tempo andando com Jesus, fazendo milagres, justificado, santificado, e vivendo ali, mas Jesus chegou para ele e disse, olha, quando você se converter, anuncia aos teus irmãos. Então ele não era convertido, não. Jesus disse isso, o diabo quis ir andar com você. Ele, no entanto, ele obtinha uma natureza ainda. Qual que era a natureza? Ele era um homem nervoso, ele era um homem agitado, ele era um homem que diante da pressão, ele negou ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, conhecendo disso, disse, olha, você precisa converter. Então, quando você converter, quando você for cheio do Espírito Santo, aí sim você está pronto. Então, meus irmãos, é onde a gente precisa entender o seguinte, que a tua família, os teus amigos, as pessoas que convivem com vocês, eles não querem ver e saber apenas que você foi batizado. Eles querem ver conversão. Eles querem ver o Espírito de Cristo morando em nós. Eles querem ver a unção de Deus vivendo das nossas vidas. Porque batismo é muito fácil. Não precisa, porque tem gente que não precisa. Tem gente que pensa assim, eu vou batizar, eu não posso batizar, porque se eu batizar, eu ainda tenho esse costume de fazer isso e fazer aquilo. Não é o batismo que vai apagar o desejo de fumar, de beber. É a santificação. Então há pessoas que esperam assim, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, então eu me batizo. E não é isso. A pessoa nunca vai parar. Ele por si só, ele não tem condição de vencer. Existem aí os alcoólicos anônimos, as clínicas para drogados. Eles vão lá e se tratam, daqui a pouquinho sai, passa alguns meses sem fazer aquilo, depois volta novamente, porque lá não existe processo de santificação. Lá existe processo psicológico e psiquiátrico para tratar aquela doença, aquele vício. Mas só Deus que pode pegar aquela natureza e transformar numa natureza santa. Só Deus que pode pegar aquele desejo e fazer o desejo ser contrário. Então eu não tenho que esperar vencer isso, eu tenho que entrar lá, eu tenho que ser batizado, eu tenho que entrar em Cristo. Então quando eu entro em Cristo, que eu me tornar um instrumento, um vaso nas mãos dEle, então Ele vai me ajudar a vencer esses desejos, Ele vai santificar o meu corpo, Ele vai me ajudar a ser cheio com o Espírito Santo. Você tem que deixar que Ele faça o processo, que nós mesmos por si só não damos conta de fazer. Amém? Mas, como eu estava dizendo, então as pessoas, eu tenho que me batizar. Não, você tem que batizar e pronto. E Deus vai continuar esse processo nas nossas vidas. Amém? Você pode até cometer um erro, você pode cometer uma coisa, você pode cometer um erro, mas com tudo isso, veja só, como eu falei, a justificação perdoa os pecados
pregressos, aquilo que você fez no passado. Você vai caminhar para essa vida santa, para essa vida cheia do Espírito Santo. Então Jesus disse: olha Pedro, quando você se converter, então ele precisava passar por esse processo. Que processo? O processo de ser cheio do Espírito Santo, que é fantástico isso aqui. Agora, talvez você pense, mas quando eu tiver esse preenchimento do Espírito de Cristo na minha vida, eu não vou pecar? A Bíblia diz que um filho de Deus não peca. Amém? A Bíblia diz que um filho de Deus, ele não peca. A pessoa, quando ele tem o Espírito de Deus, quando ele passou pela justificação, pela santificação, quando agora ele é batizado com o Espírito Santo, quando esse fogo do Espírito Santo vem na vida dele e o limpa, e faz todo o processo e muda os seus desejos, ele não pode mais pecar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é um selo. Amém? O Espírito Santo é um selo. O Espírito Santo nos sela até o dia da nossa redenção. Então você não comete mais pecado, você comete erros. Você não peca mais, você errou. Porque o que é pecado? Pecado é uma coisa premeditada. Pecado é uma coisa que você maquina. Pecado é uma coisa que você, sabe, acho que foi Miqueias que falou e disse: olha, quando você deita na sua cama e você premedita e você maquina aqueles maus pensamentos e aquele pecado, aquilo é um ato injusto. Agora, quando você é cheio do Espírito Santo, quando o dom de Deus vem na nossa vida, você está caminhando ali, e o profeta disse: você vai, você levou uma topada. Você não foi ali e disse: eu vou levar uma topada. Não, você ia caminhando e você tropeçou. Você não fez aquilo de propósito, mas você cometeu um erro. Mas o Espírito Santo, na mesma hora, como um árbitro, como um sinal, ele vem na tua vida e diz: você errou aqui, você falhou aqui. E naquele momento você chega e você ajoelha e diz: Senhor, me perdoa, eu não queria ter feito aquilo. O Senhor sabe que eu não queria. O Senhor sabe que eu não premeditei. Eu não maquinei falar aquilo. Mas foi um erro, foi um deslize, foi alguma coisa que aconteceu. O Senhor me perdoa, porque a natureza é uma natureza limpa. A natureza é uma natureza santa. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele não tem ira no seu coração. Por isso que é necessário termos o Espírito Santo, porque fora disso, você vai maquinar, você vai ter ira, você vai dizer: aquele irmão me fez isso, quando eu encontrar eu vou dizer isso a ele. E você fica com aquilo guardado no seu coração. E é onde a gente vê as pessoas irando, onde você vê as pessoas manifestando aquilo que eles têm. É onde o pastor César fala aqui: pisa no calo seco dela que você vai descobrir quem ela é. Por isso que Jesus, sabendo disso, ele diz: sabe, se alguém te bater, dá outra face. Se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2. Se alguém pedir a tua túnica, dá a capa para ele. Mas não armado, não preparado, não pronto para brigar. Enquanto houver isso, aquela natureza, ela está ali. Ela fica até dormindo. Mas se agitar ela está pronta a levantar e dizer: opa, eu estou aqui. É aqueles 2 irmãos que estavam na porta da igreja brigando. 2 irmãos carnais. 2 irmãos, filhos da mesma mãe lá, e discutindo, e dizendo: você não sei o quê. E o pastor chegou, colocou a mão no ombro dos dois e disse: irmãos, que é isso? Além de irmãos na fé, vocês são irmãos carnais, como é que vocês ficam brigando na porta da igreja? É porque ele é assim, é porque ele... Não, vamos entrar, vamos orar, que isso passa. E vem os 2 irmãos e se ajoelha e ora, e começa um a orar, e um diz: Senhor, não me deixa, Senhor. Não me deixa ter a velha natureza, não. Não me deixa vestir a capa do velho homem, não. Não me deixa não vestir a capa do velho homem, não, senão... Aí o outro, escutando a oração dele, disse: Senhor, não deixa ele vestir essa capa, não. Porque se ele vestir essa capa, eu pego ele com capa e tudo. Então a gente... capa, viu? E tem uns que vivem assim, encapado.
Se fez alguma coisa, deixa eu ali pegar a minha capa. E se veste lá do Batman lá. É o que você falou, rapaz? É a velhinha natureza que está lá. Não morreu, mas está vivinha ainda. Por isso que batismo é sepultamento. Por isso que uma vida com Cristo, a Bíblia diz que quando você entra nessa etapa do batismo com o Espírito Santo, você realmente se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Vai mudar tudo. Todos os seus atos, e não tem aquela de espírito hereditário, não. Não tem aquela herdade de natureza de pai e de mãe, não. O Espírito Santo quebra todos esses paradigmas. O Espírito Santo quebra todas essas barreiras. Não, porque minha família era assim, sabe? Eu sou desse jeito. Meu pai era bravo e eu sou bravo. Minha mãe não levava desaforo para casa, eu também não levo, não. É porque a velha capa está lá, a velha natureza está lá, porque vai passando. O profeta foi casar uma pessoa, sabe o que o irmão Brana disse? Ele ia fazer um casamento de um jovem, e aquele rapaz chegou e disse: irmão Brana, eu quero casar. Viu, moças e rapazes? O rapaz chegou: irmão Brana, eu quero casar, o senhor faz o meu casamento? Filho de um homem cristão. O irmão Brana gostava muito daquela família, e ele disse: eu não faço seu casamento, não. Ele olhou assim e disse: mas por que, irmão Brana? Eu nasci aqui na igreja, meu pai é crente faz tantos anos. Ele disse: eu não caso, não. Só quando você mudar essa sua natureza, só quando você for cheio do Espírito Santo. Mas por quê? Nem o rapaz sabia direito. Ele disse: você tem a mesma naturezinha do seu avô. O velho era brabo, viu? Você tem a mesma naturezinha do seu avô, bravo. Se você casar, você vai fazer aquela moça sofrer. E aquela natureza do seu avô passou para o seu pai, só que seu pai se converteu. Ele mudou, aquele coraçãozinho dele foi mudado, aquele temperamento, aquela natureza mudou. Mas só que do pai, do avô passou para o pai, do pai passou para você, e você carrega isso com você. Por isso que eu falei, a experiência do pai e da mãe não serve para o filho tem que ter a sua própria experiência com Deus. Tem que buscar ser cheio do Espírito Santo também. No caso você não. Vá orar, vai mudar isso aí, depois você vem aqui e fala comigo. Aí o rapaz foi olhar, tá bom. O pai do rapaz veio: irmão Brando, o senhor não casa? Ele disse: não, ele tem a mesma natureza do seu pai. E era igual a sua também quando você era jovem. Mas você mudou, mas ele ainda precisa ter uma experiência com Deus. E o rapaz humilde foi olhar e orou e buscou e mudou. Aí quando mudou, irmão Brando disse: agora eu caso com você. Ah, se fosse assim, hein? Ah, se a gente fosse assim. A gente: irmão Brando, não me casa, eu vou ali e peço para outro pastor me casar. Eu vou ali, caso no civil, pronto. É isso. Mas o Espírito Santo, ele faz isso na nossa vida. Ele apaga esse desejo, ele muda essa natureza. Ele faz uma mudança completa. Então você não se torna um pecador. Você pode até cometer erros, porque pecado é incredulidade, pecado é falta de fé. Vocês ouviram aqui? Então a pessoa que não tem fé, a pessoa que é incrédula, automaticamente ele não tem fé nem para mudar essa natureza dele. Então ele é um pecador. Agora a pessoa que tem fé, eu tenho fé que Deus vai me dar vitória, vai me ajudar a vencer essa natureza, e eu vou me tornar um cristão genuinamente puro, limpo e santo na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Então o Espírito de Deus vem na sua vida, então o Espírito Santo vem na vida de um cristão. Oh, irmãos, e preenche ele por completo, e não deixa nenhuma lacuna, e não deixa nenhum buraco solto. Porque o Espírito Santo, quando Deus envia o Espírito Santo na vida de uma pessoa, o Espírito Santo ele não vai ali como um visitante. O Espírito Santo ele tem que vir nas nossas vidas como um orador. Tem pessoas que querem receber visitas do Espírito Santo. O Espírito Santo me visitou e eu falei em línguas. Aí quando o Espírito Santo foi embora, ela meteu o pau no irmão.
Foi só uma visita mesmo. Né? O Espírito Santo me visitou e eu profetizei. Depois estava em adultério. Só uma visitinha. E o Espírito Santo não foi dado para fazer visita. Deus deu o Espírito Santo para fazer morada nas nossas vidas. O que foi que ele disse? O Espírito de verdade que o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco. Jesus estava com eles, mas estará em vós. Ou seja, morará em vós. Habitará dentro de vocês. Essa foi a função do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, que se repartiu como línguas, ele tomou cada um daqueles homens, inclusive Pedro, e Pedro foi cheio do Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você tem alguma coisa diferente na sua vida, e você tem o que oferecer e o que dar para outras pessoas. Me dá uma esmola, não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. E as pessoas que não têm isso, eles dão raiva, eles dão ira, eles dão contenda, eles dão briga, eles não têm Espírito Santo. Paulo disse que o Espírito Santo, que o nosso corpo, ele foi feito templo e morada do Espírito Santo. Ele não foi feito lugar para o Espírito Santo passear, para fazer visita. O nosso corpo, ele tem que ser templo e morada do Espírito Santo. Então, quando o seu corpo se abre para ser um templo, para ser uma morada do Espírito Santo, ele não aceita opinião sua. O Espírito Santo não aceita opinião nossa. Ele vai ser o morador, ele vai ser o dono dessa casa. Eita, por isso que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Não sou eu que faço, mas é Deus que está em mim. Jesus disse: eu não faço obra nenhuma, mas tudo que o Pai me manda fazer, isso faço, porque é Deus dominando. É o Espírito Santo que diz para você: vamos lá, rapaz, você consegue vencer esse problema, você consegue vencer essa enfermidade. O Espírito Santo, ele se torna dominador do nosso corpo, ele se torna dono desse templo, morador contínuo. Então, quando vem um pensamento e diz assim: eu não sei, eu acho que eu não vou para a igreja hoje, estou tão cansado. O Espírito Santo é o chefe, ele está morando lá, ele arde dentro do teu coração e diz: vamos lá, levanta, rapaz, vai tomar um banho, vamos para o culto, vamos adorar a Deus. Aleluia! O Espírito Santo não aceita a imundície, o Espírito Santo não aceita a vida suja. É Ele que vai te guiando, é Ele que diz: não olha, não cobiça, não minta, não faça essas coisas. Ele está dentro de nós. Ele não vai aceitar nenhuma dessas coisas. Agora, para que o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, vocês sabem disso? Deus é Espírito, São João 4:24. Então, esse Deus, ele precisa, para que ele faça morada no ser humano, ele precisa encontrar uma casa limpa. O Espírito de Deus, ele não vem numa vida suja. Então, se a pessoa se batiza e não busca a santificação, jamais o Espírito de Deus fará morada nele. E quem vai fazer morada então? Por que as denominações estão falidas? Por que as igrejas estão acabadas? Por que eles cantam e choram e se emocionam e têm os seus cultos? Mas porque a vida é caída. Porque o Espírito Santo, o profeta disse, já bateu asas de lá há muito tempo. Não existe Espírito Santo em nenhuma denominação. Já saiu de lá há muito tempo, então eles podem até chorar, podem emocionar, e aqui dentro também, viu? Se batizar só, o Espírito Santo não vai viver apenas um lado externo. Mas e o lado interior? E aquele que manda? E aquele que dá as ordens? E aquele que apita e te faz lembrar? Porque o irmão Brana, eu ouvi alguém dizer assim, que o Espírito Santo ele age como um árbitro. Porque a Bíblia diz assim, que para que foi dado o Espírito Santo?
para nos guiar em toda a verdade. E o que é a verdade? É a palavra. Então, uma das grandes evidências que nós temos no Espírito Santo é quando nós damos amém em cada palavra dessa. Quando você faz questão de viver cada palavra daqui. Eu vivo essa palavra, eu amo essa palavra, eu vou fazer tudo o que ela me disser para fazer. Aí o Espírito Santo vem e está apto a habitar no seu coração, na sua vida. Agora esse Espírito Santo, ele atua assim, ele dentro de nós, ele vai nos orientar. Ele vai, como diz a Bíblia, fazer nos lembrar toda a verdade. Então você está, o que é um árbitro? Existem os árbitros aí no campo de futebol, que eles chamam de juiz. Mas o árbitro, o jogador está ali, e ele dá uma entrada no cara. E o juiz vai olhar o árbitro, falta. E o camarada já sai e sabe que cometeu uma falta. Se ele der outra entrada, é cartão amarelo. O árbitro está lá orientando e fazendo eles lembrar, porque cada jogador sabe a regra. Cada um daqueles sabe que se entrar por trás, ou de um jeito ou de outro, ele pode levar um cartão vermelho. Todos eles conhecem a regra, sabem que se adiantar pode causar lá a bola fora, enfim. Eles sabem de tudo. Agora, o árbitro está ali no meio para quê? Para controlar e para fazer eles lembrar. Olha, cuidado com essa entrada. Olha, a bola vai sair fora. Oh, cuidado com isso aí. Essa é a função do árbitro. E o Espírito Santo está dentro do nosso corpo nos orientando. E dizendo para nós, olha, cuidado com essa palavra aí. Cuidado com esse comportamento. Não entra nisso. Não assista isso, não faça isso. E cada vez ele vem, cuidado, senão você leva cartão vermelho. E cartão vermelho é ruim, viu? É expulso. E o profeta disse, o Espírito Santo é assim, ele avisa quando entra, mas não avisa quando sai. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele vem fazer morada no nosso corpo. Por isso que nós temos que dizer, bem-vindo Espírito Santo. Bem-vindo Espírito Santo na minha vida. Bem-vindo Espírito Santo. Vem fazer morada em nós. Vem habitar em mim. Vem fazer o que há de melhor na minha vida. E a Bíblia diz o seguinte, sabe? Você só se torna membro do corpo de Cristo quando esse Espírito Santo está morando em você. Mas eu não sou membro do corpo de Cristo, porque o que é o corpo de Cristo? É a igreja, somos nós. Agora, Deus, ele não tem, como eu falei, nenhum membro do seu corpo sujo. É verdade. E o que é que nos torna limpo? É quando você é cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? Você quer ver isso aí? Paulo falou isso em 1 Coríntios 12, versículo 30. Só para a gente ver isso aqui, porque Deus, ele não vem num corpo sujo. Você precisa justificar, você precisa santificar. Então, você se torna apto a receber o Espírito Santo. Agora, Paulo disse isso, que quando você tem esse Espírito Santo, aí sim, aí você se torna membro do corpo de Cristo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30, ele disse assim, 12, 30 é? Cadê? 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Mas ele falou uma outra aqui. Aqui no verso 11, 12, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Amém? Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, esse corpo de Cristo tem que ser um corpo limpo.
tem que ser um corpo cheio do Espírito Santo. Então você cheio do Espírito Santo, você se torna membro do corpo de Cristo. E nesse processo do Espírito Santo, e nesse processo de ser cheio de Deus, outra coisa importantíssima, você jamais, a Bíblia diz assim, você jamais pode se perder. Amém. Sabe por quê? Porque o que é o Espírito Santo? É um selo de Deus. Amém. E o que é selo? Selo, uma coisa selada, quer dizer que está fechado, que está consumado, é uma obra consumada, diz o profeta. Selo é uma obra consumada, e Paulo vem preenchendo isso e disse, não entristeçais, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado até o dia da vossa redenção. Então, esse Espírito Santo te sela, e você fica selado por dentro, e Satanás selado por fora, e o diabo jamais poderá entrar lá. Quando você escuta aquela pessoa dizer, o diabo me fez fazer isso. Tem gente que fala assim, né? Mas irmão, o que é que foi? Não foi o diabo. Foi o diabo que me fez ir lá. Foi o diabo que me fez pecar. Foi o diabo que me fez fazer aquilo. Não sei o que. Foi nada, foi você. Para que você foi lá? Agora eu lembrei. Teve um irmão nosso, amigo nosso. Ele está aqui, mas eu não vou dizer o nome dele. Um dia ele chegou, é só um exemplo. Um dia ele chegou lá no irmão Francisco e disse, mas irmão Francisco, fui roubado. Como assim foi roubado? Roubaram o meu salário todinho. Como assim? O diabo me roubou. Só sobra para o diabo, né? Como, irmão? Não, é porque há uns anos atrás, sabe? Não tem mais, mas tinha aqui. Eu estava ali no Mercado Central e eu ia passando e eu vi aquele homem jogando aquele joguinho assim. Como era que falava? Essa perde, essa ganha, essa perde, essa ganha. E eu quando olhei assim, o homem olhou para mim e disse, você viu onde está a pedrinha, onde está? Aposta aqui e tal. E eu peguei lá o meu salário da semana todinha e disse, agora eu vi, tá. Quando puxou a bolinha não estava lá. E aquele diabo roubou o meu dinheiro todinho. Não foi o diabo que roubou, foi ele. Para que ele foi parar lá, essa ganha, essa perde, essa ganha? Perdeu. E tem muitas coisas que é assim, a pessoa vai e entra e diz, foi o diabo que me fez fazer isso. O irmão Branda disse, não põe a culpa no diabo. Foi você que parou lá no território dele. Foi você que foi lá no terreno dele. E parou lá, e lógico, ele tem total direito de avançar em cima de você. E arrancar aquilo que você tem. Mas quando você está na sua posição, justificado, santificado, selado com o Espírito Santo, o diabo jamais poderá te alcançar. Ele jamais poderá encontrar com você. Sabe por que ele não encontra? Porque o irmão Branda disse, porque você está selado. Como você está selado, Satanás não pode entrar lá. Para ele entrar onde você está, ele vai ter que passar pelo mesmo processo que você passou. Ele vai ter que ser justificado, ele vai ter que ser santificado, ele vai ter que ter o Espírito Santo. Isso jamais ele vai poder ter. Isso jamais ele vai poder alcançar. Amém? Você se torna uma pessoa selada. Você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, você chega a um estágio tão maravilhoso, tão cheio da presença de Deus, que Paulo disse, quando você está assim, Paulo pôde olhar e disse, olha, sabe de uma coisa? Nenhuma dessas coisas, em todas essas coisas que há no mundo aí, você com o Espírito Santo, você pode ter pressão, você pode ter luta, você pode ter sofrimento, você pode ter o que for, mas você sabe o que está dentro de você. E Paulo podia dizer, em todas essas coisas, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Em todas essas coisas, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, por aquele que me amou. Aleluia! Então você se torna parte de Deus, filho de Deus, presente na vida de Deus. E a Bíblia diz, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o mundo, porque maior é o que está em vós do que é o que está no mundo. E o que é que está em nós? É o Espírito de Deus.
Você caminha como um vencedor. Você caminha como um filho de Deus. Pode vir inimigo, e a Bíblia diz, vindo o inimigo como corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Você está selado, você está guardado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Oh, louvado seja Deus! Porque Deus nos deu o espírito de temor, não o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não anda como um derrotado. Você não vai mais andar como um frustrado. Você não vai ter mais medo do pecado. Que pecado? Tem pessoas que dizem, eu vou ser crente, porque senão, sabe, né? Eu vou para o inferno. Pessoa que tem o Espírito Santo, ele nem lembra disso, ele nem lembra que existe inferno. Eu vou servir aqui a Bíblia, a palavra, para que Deus não pese sua mão sobre mim e não me castigue. Um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não tem medo do castigo de Deus, porque ele sabe que ele não vai pecar. Ele sabe que ele não vai premeditar pecado, ele pode até cometer falhas e erros, mas o Espírito de Deus intercede por ele, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Ele caminha como um vencedor, ele caminha como um filho de Deus. Esse é um cristão cheio do Espírito Santo. Aí o irmão Brana vem e diz, olha irmãos, por isso que é urgente, que é apressante, que todos nós busquemos essa unção. Busquemos esse Espírito de Deus nas nossas vidas, para que nós não fiquemos sozinhos, para que nós não fiquemos desamparados. Não pare na primeira parte, não. Não ache que ser batizado resolveu o problema. Não ache que porque você é santificado, que porque você tem um dom, que ainda tem isso. Veio a justificação com Lutero, a santificação com João Wesley, depois veio os dons com os pentecostais, e eles acharam que era o máximo, e isso foi onde eles caíram. Eles tinham os dons espirituais, o dom de falar em línguas, o dom de profetizar, o dom da interpretação, e acharam que isso era o máximo e pararam ali. Então não é porque tem o dom de pregar, porque tem o dom de tocar, porque tem o dom de cantar, porque tem isso, porque ter o dom não significa que você tem o doador. O que é que são dons do Espírito? São presentes. Deus dá presente para o seu povo. Eu vou dar isso aqui, ó, o dom de cantar, o dom de profetizar, o dom de cura, o dom de falar em línguas, o dom de pregar, o dom de tocar. E a pessoa acha que tem. Mas se eu der um presente para você, eu dei o presente, eu não fui junto com o presente. Deus às vezes dá o presente, mas não significa que Ele foi junto com o presente. Ele só vai se houver espaço. Ele só vai se houver uma abertura e se houver uma limpeza na vida daquela pessoa. Então o próprio Deus vem e habita a sua plenitude na vida humana. E você começa a andar e a viver, e os seus passos, os seus pensamentos, as suas ações, vai ser com o Espírito de Deus. Como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? O profeta disse, pode saber uma mulher, pode uma mulher estar grávida e não saber que está grávida? Porque o Espírito Santo é uma vida, morando dentro de outra vida. Como uma mulher que tem um filho no seu ventre, ela sabe que tem um filho no seu ventre. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele sabe que tem o Espírito Santo. Como ele sabe? Primeiro, ele aceita cada palavra dessa Bíblia. Segundo, ele sabe, ele olha para a vida dele e vê, mas rapaz, eu fumava, hoje eu nem... Eu tenho nojo do cigarro. Eu bebia, eu tenho nojo da bebida. Aquilo que eu fazia errado, eu não faço mais. Aqueles desejos que eu tinha errado, eu não tenho mais. E qual o desejo? O desejo muda, é um desejo de vida santa. É o mesmo processo. A mulher grávida, ela engravida, uma vida nova está se formando no seu ventre. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai mudar os seus costumes. O costume todo mês cessa, né? Aquilo que ela achava cheiroso, agora acha fedorento. Aquela comida que era cheirosa, agora não tem mais aquele cheiro, aquele cigarro fede.
aquela vida errada fede, está mudando, a vida está crescendo lá dentro, a barriga começa a crescer, o andar muda, as vestes mudam, você fica diferente, e assim é uma vida cheia do Espírito Santo. O seu andar muda, as suas vestes mudam, o seu costume muda, os seus desejos mudam, a sua natureza muda. E aquele desejo, sabe, hoje é domingo, hoje eu vou para a praia, vou para o clube, vou para a festa, vou para a farra. Não, vou para a igreja. Mas qual é a graça que tem na igreja? Para quem não tem o Espírito Santo, não tem graça nenhuma. Mas para quem tem o Espírito Santo, aquilo combina. Aquilo combina, bate junto com ele. É tão sem graça aquela igreja de vocês. Lógico que é sem graça para você. Você não tem experiência com Deus. Você não sabe o que é Deus, vai ser sem graça. Mas aquele que tem isso aqui, o Espírito Santo, não é morador? O Espírito Santo mora lá dentro, ele vai dizer, vamos para a igreja. Ah, eu estou com vontade de ir para a igreja, eu estou com vontade de cantar. E ele chega aqui, ele senta, e você não sabe, não é você. Sabe, é tão interessante isso que não é você, que se você puxar sua ficha um pouquinho, em outro tempo, com outra natureza, com outra vida, você vinha para um culto desse, você ficava sentado durinho. Você não abria a boca nem que desse R$100 para você. Sabe por quê? Porque você não tinha isso. Você não tinha esse desejo. Você ficava ali desconfiado, igual você vê a primeira vez. Geralmente quando a pessoa vem a primeira vez, fica desconfiada. Olha. Nem o olho fecha direito. Mas depois você vai se embriagando. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos embriagar com o Espírito Santo. Você vai se embriagando, uma coisa vai tomando conta de você, e aquilo vai queimando dentro do seu coração, e você diz, aleluia, amém, Deus é maravilhoso, Deus é bom para mim. E o líder de cântico diz, vamos cantar, e você abre a boca e diz, e canta, e abre, oh, bem-vindo Espírito Santo, maravilhoso é Cristo, eu devo tudo a Cristo, porque esse desejo combina com Deus, e não foi você que criou, não foi você que inventou o amém, que inventou o aleluia, foi a vida de Deus dentro de você, que fez com que você desse um amém, é a vida de Deus dentro de nós, que vem e mexe dentro de você e diz, vai dar amém, e você diz amém, e o Espírito Santo vem dentro de você e diz assim, dá um glória, e você diz glória a Deus. É a vida de Cristo movendo, é a vida de Cristo fazendo. O Espírito Santo vem e diz, levanta a mão, e você levanta a mão. Oh, irmãos, o Espírito Santo vem e diz, muda essa veste, deixa de vaidade, muda esse costume, vocês dizem, vou deixar. E as pessoas vêm e olham para você e dizem, mas você está tão feia com esse cabelão, o Espírito Santo danado, você está linda. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Eles vêm e dizem, mas você não. O Espírito Santo diz, não, você está fazendo certinho. Você está fazendo direitinho do jeito que eu gosto. E o diabo vai olhar para você e vai dizer, ih, que coisa feia. Que coisa feia o quê? Que coisa bonita. Que coisa linda é o meu comportamento. É o comportamento de uma vida cristã. A vida de Deus morando dentro de nós. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Louvado seja Deus. Deixe isso mover em você. Deixe o Espírito Santo mover em você. E aí, irmãos, a gente começa a entender que a emoção não traz o Espírito Santo. Eu emocionei, eu gritei, eu falei, não significa que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo promove emoção. O Espírito Santo promove alegria, o Espírito Santo promove paz, gozo. O que é que Jesus disse que o Espírito Santo seria? Hein? Rios de água viva, o que mais? Nos guiaria em toda a verdade. Longanimidade. Ele disse uma coisa muito interessante. Sabe o que é que ele disse? Ele disse que o Espírito Santo iria nos consolar. Pensa que coisa boa. Na angústia, na tristeza,
no sofrimento, naquele momento de peso, naquele momento que você parece que está carregando um fardo tão duro, tão pesado, que parece que não dá para suportar mais, você diz, está difícil, eu não estou aguentando, é uma luta, é com filhos, é com marido, é com esposa, é tanta coisa. Jesus disse, o Consolador, e aquilo vem como um refrigério na tua vida, te consolando. Vocês sabem o que é consolo? Chupeta era chamado de consolo, né? Dá o consolo para o menino está lá, dá o consolozinho para o menino, e o menino parava de chorar, e se consolava, e esse Consolador veio, consolando você nas suas lágrimas, nas suas lutas, nas suas tribulações. Oh, Espírito Santo, louvado seja Deus, amém? Bem-vindo, Espírito Santo. Vamos cantar, irmão Léo? Bem-vindo, Espírito Santo. Ré maior, vem cantar que eu não conheço assim direito. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus é tão bom, Jesus é tão bom, que sabe o que foi que ele disse? Se por um acaso, nesse processo da etapa, Ré maior, nesse processo dessa etapa, você foi justificado, quem não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, peça o seu batismo quanto antes, viu? Não vai esperar, seja batizado. Mas e aqueles desejos que eu tenho? Deus é responsável, Deus vai arrancar aquilo de você, não se preocupe com isso não, entrega nas mãos de Deus. Ele disse, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o resto Ele fará. Se você já foi batizado, procure viver uma vida santa, e procure acima de tudo, ser cheio com o Espírito Santo. Jesus disse assim, olha, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial, se vocês pedirem a Ele o Espírito Santo, com certeza Ele vai te dar, com certeza Ele vai te encher com o Espírito Santo. Talvez alguém diga assim, mas eu já pedi o Espírito Santo e Ele não me deu. Então é porque a sua casa não está limpa ainda. Então você tem que pedir, Senhor, limpa a minha vida, muda esses desejos. Aí quando Ele encontrar você limpinho, prontinho, pode pedir. Tem certeza que Deus vai encher você dos pés à cabeça com o Espírito Santo. E aquele desejo do mundo, aquele desejo de voltar atrás, aquele desejo de novela, de coisas erradas, tudo isso vai ser desarraigado de você. Amém? E você vai dizer, oh Espírito Santo, vem na minha vida, vem na minha vida. Eu te amo, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Cadê a nota? Ré? Ai. Aleluia. Bem-vindo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bota abaixo. Abaixo. Bota aqui. Bem maior. Abaixo. Bem-vindo, Espírito Santo. Estamos em tua presença. Estamos em tua presença. Encha-me com teu poder. Encha-me com teu poder. Vivas dentro em mim. Vivas dentro em mim. Novamente. Bem-vindo. Bem-vindo, Espírito Santo. Teu som, né? Estando em tua presença, encha-me com teu poder, encha-me com teu poder. Vivas dentro em mim. Mais uma vez. Aleluia. Bem-vindo. Bem-vindo, Espírito Santo. Estamos em tua presença. Estamos em tua presença. A presença de Deus Encha-me com está teu aqui. poder. Encha-me com teu poder. Vivas dentro em mim. Vivas dentro em mim. Tu és água da vida. Tu és água da vida, fluindo desta fonte. Tu consolas e confortas. Tu consolas e confortas. Toma-me completo controle. Tu és água da vida. Tu és água da vida, fluindo
desta fonte. Tu confortas e controlas. Tu confortas e consola. Toma-me completo controle. Bem-vindo, bem-vindo Espírito Santo. Estamos em tua presença. Estamos em tua presença. Encha-me com teu poder. Vivas dentro em mim. Bem-vindo Espírito Santo. Bem-vindo Espírito Santo. Estamos em tua presença. Encha-me com teu poder. Encha-me com teu poder. Vivas dentro em mim. Vivas dentro em mim. Tu és água da vida, bem forte. Tu és água da vida, fluindo desta fonte. Fluindo desta fonte. Cante com fé, abre a tua boca. Tu consolas e consola. Toma-me completo controle. Toma-me completo. Agora, bem suave, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia. E diga assim: bem-vindo Espírito Santo. Invoque o Espírito de Deus na sua vida. Estamos em tua presença. Chame o Espírito Santo para perto de você. Se você já tem, peça um preenchimento maior ainda do Espírito Santo na sua vida. Vivas dentro em mim. Viva dentro de mim. Bem-vindo Espírito Santo. Bem-vindo Espírito Santo. Estamos em tua presença. Estamos em tua presença. Enche-me com teu poder. Encha-me com teu. Vivas dentro em mim. Vivas dentro em mim. Tu és água da fonte. Tu és água da vida. Fluindo desta fonte. Fluindo desta fonte. aleluia. Tu me guias e consolas. Tu consolas e consolas. Toma-me completo controle. Toma-me completo. Oh, aleluia. Controle. Bem-vindo, bem-vindo Espírito Santo. Bem-vindo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos. Estamos na presença dele agora. A unção de Jesus Cristo, desse Espírito Santo, está aqui. Encha-me com teu Aleluia. poder. Vivas dentro em mim. O irmão Pedro Ferreira agradece a Deus por uma boa viagem de retorno a João Pessoa. O irmão Manuel Batista agradece a Deus pelos seus 61 anos de vida. Deus te abençoe, irmão Manuel Batista. Deus te preencha mais e mais com o Espírito Santo. Aleluia. Ele também agradece por mais um ano da vida de Wilkerson, filho do pastor César. Aleluia. O irmão Borges agradece a Deus por tudo que ele tem feito em sua vida. O irmão Salomão agradece a Deus pelas maravilhas que ele tem feito. O irmão Marinaldo pede oração em favor da saúde do seu pai. O irmão João Batista agradece a Deus pelos livramentos. A irmã Verônica pede oração por sua família. A irmã Cristina agradece a Deus pelo livramento de acidente. A irmã Isabel agradece a Deus pelo livramento de assalto na lanchonete. A irmã Elizabeth agradece a Deus pelo retorno do seu esposo para essa casa, para sua casa, e pede oração por sua libertação. O irmão Francisco Ferreira agradece a Deus pela boa viagem que a sua filha fez, a irmã Jéssica. O irmão agradece a Deus pelo bom culto ontem na Lagoa. O irmão Dilceu pede oração em favor de uma cirurgia. E culto hoje de Santa Ceia lá em Brasília, né? A irmã Dileus agradece a Deus por uma bênção recebida domingo passado lá em Santa Rita. A irmã Josenilda pede oração em favor da sua família lá em São Paulo. A irmã Janeide pede oração em favor de uma cirurgia que fará amanhã lá de Caicó, no Rio Grande do Norte.
Aleluia. Haverá culto hoje de Santa Ceia para os irmãos que estão aí em Brasília. Todos compareçam, culto de Santa Ceia hoje aí na igreja de Brasília. E todos nós que estamos aqui, levantemos as nossas mãos e oremos e agradecemos por essas pessoas que colocaram os seus nomes aqui. Abra a sua boca, peça que Deus venha com poder sobrenatural, ajudando, curando, consolando, animando cada uma dessas pessoas. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Oramos também por essa roupa, Pai, que está aqui. Que o Teu Espírito Santo possa tocar nessa veste. Que a pessoa, ao usá-la, Senhor, possa sentir a Tua unção, possa ser curado, possa ser liberto, possa viver para Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, cada pedido, cada agradecimento, cada nome que está aqui e cada pessoa que tem um pedido especial, que o Teu Espírito Santo possa interceder por nós com espíritos inexprimíveis, ó Senhor. No nome do Senhor Jesus, nosso retorno para casa, nosso dia, nossa tarde, nossa noite, sejam guardados por Ti. O culto lá em Recife, o culto hoje à tarde aqui, lá em Campina Grande, lá em Brasília, que essa unção do Espírito Santo possa tomar conta desses cultos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, nós agradecemos por tudo, meu Pai. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde pelo seu poder. Vire para o seu irmão, para a sua irmã, aperte a mão dele e diga assim para ele: viva uma vida cheia do Espírito Santo, cheia com o Espírito Santo de Deus. E até mais tarde, se o Senhor permitir, teremos culto à noite e terça-feira culto de oração. Deus os guarde pelo seu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-vindo, Espírito Santo. Estamos em Tua presença. Estamos em Tua presença. Encha-me, encha-me com Teu poder. Vivas dentro em mim. Às 6 horas da tarde estaremos aqui juntos para adorarmos ao Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo. Encha-me com Teu poder. Vivas dentro em mim. Tu és água da vida. Tu és água da vida, fluindo desta fonte. Tu confortas e consolas. Toma-me completo controle. Tu és água da vida, fluindo desta fonte. Tu confortas e consolas. Toma-me completo controle. Bem-vindo, Espírito Santo. Está Tua presença. Encha-me com Teu poder. Vivas dentro em mim.